Fala, rapaziada, vamos conversar aqui agora de um assunto que a gente acabou deixando passar aqui no canal, mas eu queria muito falar, que é a chegada do Renato Gaúcho no Flamengo. Ele foi apresentado na última segunda-feira, já assistiu o jogo do Flamengo contra o Chapecoense, enfim, vai treinar o Flamengo nessa quarta amanhã contra o Defensa e Justiça no primeiro jogo da Libertadores. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Será que vai dar certo? Será que era a hora do Renato do Grêmio? Será que já não tinha passado o tempo? Enfim, vamos tentar filosofar sobre tudo isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes eu vou te pedir duas morais, cara. Se inscreve no nosso canal e deixa o seu like, isso ajuda demais no crescimento do nosso trabalho, beleza? Enfim, vamos aqui tratar do nosso assunto, que é o Renato Gaúcho, que chegou aí no Flamengo de uma forma bem turbulenta, né? O Rogério Ceni foi demitido de madrugada, teve aquele áudio do analista de desempenho que vazou, enfim, aquela confusão toda, e aí assim que demitiu o Flamengo, o Rogério Ceni, o Flamengo anunciou horas depois ali o Renato Gaúcho. Acho que foi bem no dia seguinte, acho que foi bem próximo, se eu não me engano. Mas enfim, fato engraçado é que se você olhar essas duas fotos aqui, o Renato Gaúcho estava na praia e ele saiu da praia para um restaurante de luxo do Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Flamengo com a mesma roupa. Ídolo demais. Mas enfim. E aí, pra gente começar a falar do Renato Gaúcho no Flamengo, primeiro é que fatalmente isso aconteceu. Quem assistiu 10 minutos de futebol nos últimos 3 anos, viu que a qualquer momento o Renato Gaúcho ia acabar trabalhando por aqui. Chegou a ter ali uma rusga na relação, quando era para ele vir para o Flamengo, mas ele acabou renovando com o Grêmio. Ele até usou o interesse do Flamengo para conseguir um salário maior que o Grêmio, lá no Grêmio, enfim. E muita gente, inclusive da diretoria do Flamengo, ficou bem irritada. Ele não ia ser contratado por causa disso. Existiam gente, inclusive o presidente do Flamengo não queria que o Renato Gaúcho fosse contratado exatamente por esse episódio, mas acabou que convenceram ele, porque o Flamengo tem uma Libertadores quarta-feira, já o primeiro jogo contra o Defensa e Justiça, então o Flamengo precisava de um treinador que conhecesse Brasil, conhecesse Libertadores, conhecesse o Flamengo, para em 2 segundos conseguir colocar o time em campo. Se chega um treinador estrangeiro, principalmente um que não fosse sul-americano, até ele entender o que é Libertadores, quem é que é Defensa e Justiça, quem é que joga no Defensa e Justiça, quem é que joga aqui no Flamengo, como é que eu vou montar isso aqui, enfim. Até um treinador estrangeiro entender tudo isso, não ia ter tempo, porque daqui a 3 dias o Flamengo tem que jogar e se tomar paulada no primeiro jogo, que era o que possivelmente podia acontecer com o Rogério Ceni jogando lá na Argentina, o Flamengo estava fora do principal desejo dele. Então esse conhecimento do Renato, com essa possibilidade de trabalho já a curto prazo, foi o que acabou trazendo ele por aqui. Só que, cara, o Renato Gaúcho no Flamengo é uma parada muito complicada, porque eu acompanhei bem de perto o Renato Gaúcho lá no Grêmio, até porque meu cunhado que participa aqui do meu canal, toda segunda-feira a gente faz live junto, o André Lima, ele jogou lá alguns anos com o Grêmio, sendo treinado pelo Renato. Eu acompanho bastante vários jogadores do Grêmio que foram treinados pelo Renato, e muita gente, eu já escutei isso de mais de um jogador do Grêmio, inclusive eles falam isso publicamente, se você procurar aí nas entrevistas você vai ver. O Renato muitas vezes ele usa de si próprio para poder inspirar os seus jogadores, ou então para mostrar quem é que manda, quando ele talvez possa perder o grupo, ou então para já chegar e não perder o grupo de cara, ele chega lá no Grêmio e fala: porra, irmão, quem manda aqui sou eu. Tá vendo aquilo ali? Quem ganhou fui eu. Tá vendo aquele título que tá pintado ali? Quem ganhou fui eu. O maior dessa porra que sou eu, então vocês me respeitem, enfim. E ele tem suporte para isso. Ele tem suporte da diretoria, porque se o Everton Cebolinha, no auge dele no Grêmio, quando ele fosse substituído, ele xingasse o Renato e o Renato falasse: não quero mais ele, dane-se que o Grêmio pode arrecadar trilhões com o Everton Cebolinha, o Cebolinha seria mandado embora, porque nenhuma profissional, nem o presidente do Grêmio, nenhum outro jogador do Grêmio é mais importante do que o Renato Gaúcho lá na instituição. Aqui no Flamengo, cara, essa parada pode ser diferente, porque se o Renato dá um grito mais torto com o Gabigol e o Gabigol não aceita, o Gabigol fala: irmão, eu não vou trabalhar com esse cara aí não, quem cai é o Renato. Se isso acontecer com o Felipe Luiz, com o Diego Alves, enfim, o grupo do Flamengo, se não aceitar o discurso do Renato, eles têm muito mais artifícios para tirar o Renato do Flamengo do que, por exemplo, o elenco do Grêmio teria, porque no Grêmio ninguém briga com o Renato. Fora dali, as pessoas brigam. E um fato interessante, ou não interessante assim, que joga até contra o Renato nesses casos, ele só foi bem em 2 clubes que ele tem muita identificação, que é o Grêmio, que é onde ele é o maior ídolo da história, e o Fluminense, que ele também é um grande ídolo, tanto como jogador, e até deu títulos pro Fluminense lá como treinador, enfim, chegou numa final de Libertadores. No Flamengo ele tem até uma certa história,
ele tem títulos pelo Flamengo também como jogador, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro lá de 87, a Copa União, e depois ele ganhou uma Copa do Brasil em 90, se eu não estou enganado. Mas o flamenguista ele não tem um sentimento de idolatria pelo Renato Gaúcho, ele não tem toda essa moral que ele tem no Fluminense, que ele tem no Grêmio, dentro do Flamengo. Então, ele que é um cara que se impõe demais a imagem dele pra cima dos jogadores, é complicado se esses jogadores não comprarem no Flamengo. E o Flamengo, desde que o Jorge Jesus saiu, eles não compraram o Domi, aparentemente, não compraram definitivamente o Rogério Ceni, e pode ser que acabem não comprando o Renato. Mas também tem o inverso. Quando os caras compram o discurso do Renato, brother, o Renato é assim, ou o nego ama, acha ele metido, acha ele marrento, acha que ele se acha superior a todo mundo, ou então o cara ama o Renato, ou então o cara idolatra o Renato, ou então o cara, toda entrevista fala, o melhor treinador que tu já trabalhou, Renato. Enfim, ele tem esse poder de conquistar o ódio ou o amor dos jogadores. E eu acho que o trabalho dele pelo Flamengo vai passar muito por isso, porque conhecimento de futebol ele tem. Ele ganhou uma Libertadores com o Cortez na lateral esquerda, com o Jael do centroavante. Então, porra, o cara para ganhar uma Libertadores com o elenco que ele tinha, um elenco completamente desacreditado, jogadores em baixa na carreira, ele tem que saber muito de futebol. Se você pegar os últimos anos do Grêmio, apesar de alguns tropeços, ele chegou mais longe que o Flamengo nas Libertadores em que disputou. Na verdade, ele chegou até em mais Libertadores que o Flamengo nos últimos anos. O Renato ficou, todos os anos que ele estava no Grêmio, ele foi para a Libertadores pelo G4, ele chegou em várias semifinais, finais e títulos de Copa do Brasil. Enfim, a campanha do Renato do Grêmio é maravilhosa, com um elenco muito abaixo. Então, obviamente, se ele conseguir conquistar os caras, se ele conseguir conquistar o elenco do Flamengo, ele vai muito longe, porque futebol ele conhece pra cacete. Ele até combina um pouco, a imagem do Renato é um pouco da imagem do flamenguista carioca, um cara mais folgado, autoconfiante, que não aceita blá 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 de ninguém. Enfim, às vezes ele nem tem o melhor time, às vezes ele nem tem o melhor futebol, mas na cabeça dele ele é sempre o maior do mundo. Eu acho que combina um pouco com a megalomania que a torcida do Flamengo é, e eu não estou falando isso nem como uma crítica, talvez isso seja uma característica muito positiva da torcida do Flamengo, que mesmo quando está num momento abaixo, não aceita baixar a cabeça para ninguém, sempre arranja alguma coisa, ou então nem arranja nada, só fala eu sou maior que você e dane-se, mas eu sou maior, enfim. Eu acho isso um pouco engraçado da torcida do Flamengo, e inclusive isso é uma característica também do Renato Gaúcho, que pode acabar juntando-se os dois, pode acabar potencializando os dois, enfim. Vamos observar, a história vai começar a ser escrita nessa quarta-feira, quem sabe a gente abre uma live aí durante o jogo, não sei, mas enfim. É basicamente isso. Não sei se vocês concordam, se vocês discordam, deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E claro, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, aquela história toda que vocês já sabem para ajudar o crescimento do nosso trabalho, beleza? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.